Nós estamos estudando sobre Gênesis, já lemos Gênesis 1, capítulo 1, até o verso 10. Hoje nós retomamos o nosso panorama bíblico do livro de Gênesis. Gênesis é escrito igual está aí na tela, Bereshit, no princípio. Aí a gente vai lembrar um pouco do que falou e falar mais um pouco. Gênesis hoje Gênesis é o livro dos começos. Aí eu pus aí 8 começos, 8 inícios de todas as coisas. O capítulo 1, do verso 1 ao verso 25, o começo ou o início do mundo. Capítulo 1, 26 até o 2, 25, o início, o começo da raça humana. Capítulo 3, aparece o pecado, o início do pecado no mundo, na parte terrestre, até o verso 7. Verso 3, 8 até o 24 é a promessa da redenção, principalmente o verso 15 do capítulo 3. E o Senhor fala para a serpente que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o calcanhar. Capítulo 4, de 1 a 15, o começo, o início das famílias. Capítulo 4, 16 até o 9, 29, o início da civilização, já como povo. Capítulo 10 e 11, o início das nações no mundo. Aí no evento da Torre de Babel, da confusão de línguas e tudo mais. E também capítulo 12 a 50, o início da nação hebraica, do povo judeu. Esse é um resumo bem rápido do livro de Gênesis, o livro dos começos. Neste livro de Gênesis, Deus revelou a si mesmo, assim como revelou aos filhos de Israel uma nova forma de viver o mundo, que contrastava com o dos vizinhos de Israel. Hoje, o termo técnico para isso hoje é a cosmovisão, uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo que Deus trouxe a todos a partir daí. Então, de Gênesis 1 a 11, Deus revela as origens do universo, isso é, o início do tempo e do espaço, bem como muitas das primeiras experiências humanas, tais como o casamento, a família, a queda, o pecado, a redenção, o juízo e as nações. Você vê, em 11 capítulos tem muita informação nova, muita informação de como as coisas vieram a existir. Por isso que a gente falou nas aulas passadas que Gênesis é a base. Por isso que Satanás tem tanto ódio, tanta raiva do livro de Gênesis, porque ela é a base de toda a Escritura. E de Gênesis 12 a 50, vai explicar como que Israel surge, de que modo eles vieram a existir como família e como povo de Deus. Algumas pessoas importantes aí no livro de Gênesis. O capítulo 1, 26, até o capítulo 5, verso 5, nós vamos ver que as pessoas em destaque é Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Capítulo 6 e 9 é Noé, o fiel construtor da arca, que conhecemos a história de Noé. A partir do capítulo 12 até o 25, os protagonistas são Abraão e Sara, toda a história deles. Do 21 ao 35 é Isaac e Rebeca. A partir do 25 até os 50, praticamente a história de Jacó. E, permeado com isso, de 30 a 50, a história de José, que vai para o Egito, e ali Deus vai construir uma grande nação.
É interessante a gente entender que Adão começou com Deus e caiu pela desobediência. Abel começou com Deus pelo sangue do sacrifício. Noé começou com Deus através da arca. Abraão começou com Deus ao construir os altares. Gênesis começa com Deus, mas termina num caixão. Termina na morte funeral de José. O livro vai narrar, poderíamos resumir assim, a história do fracasso humano. E Gênesis é o registro do fracasso humano. Primeiro no ambiente ideal, no Éden, depois sob o domínio da consciência, da queda até o dilúvio, e finalmente sob o governo patriarcal de Noé a José. Depois nós vamos ver cada uma dessas partes separadamente. Em cada caso desse houve um fracasso humano. Porém, Deus supriu a necessidade do homem com a maravilhosa promessa da graça. A história de Gênesis é a nossa história. A gente vai vendo o homem errando, pecando, e Deus providenciando a salvação, providenciando, através da graça, uma saída para esse homem pecador. É apropriado que o livro de Gênesis mostrasse de cara, de saída, o fracasso do homem, que é resolvido pela salvação de Deus em todas as circunstâncias. O livro de Gênesis talvez seja o livro que mais deixa claro essa questão da depravação humana, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É a história do povo pecando e Deus tendo misericórdia, e assim é a história de toda a Bíblia. Gênesis começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Nestas palavras tão simples, nós temos uma declaração bíblica muito forte com respeito à origem desse universo material. Toda a origem desse universo está em Deus. Deus criou todas as coisas. Por isso que Gênesis fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus fez que todas as coisas surgissem pela palavra do seu poder. Olha o que diz Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, as coisas vieram a existir através da palavra de Deus. Isso é muito interessante, porque é através da palavra de Deus que tudo vem à existência. A obra criadora de Deus, e isso a gente não pode esquecer, ela foi progressiva. Eu diria mais, não só a obra da criação. Toda a revelação de Deus é progressiva. Mas olha a progressão rapidamente da criação. Primeiro Deus cria o mundo da matéria. Vai criar a luz, o sol, o céu, o mar, até o verso 19. Depois ele cria os seres vivos. Tem uma lógica para isso aí. Depois ele vai criar o ápice da criação, que é o homem. Primeiro Deus cria um ambiente para que os animais e que o próprio homem possa se sustentar, se suster e viver. E isso é muito importante para a gente, que primeiro, antes de vir os problemas e as lutas, Deus já proveu a solução. Quando ele permite que algo chegue até nós, ele já providenciou a solução. E aí, um pouquinho de quem era esse Deus mencionado tantas vezes nos primeiros versículos de Gênesis. No capítulo 1, se você ler depois com calma, você vai ver quantas vezes vai falar de Deus, Deus, Senhor, Elohim. E Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Segundo Hebreus, o universo foi feito através do Cristo, do Filho, através da palavra de Deus, do Verbo encarnado de Deus. E João completa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É interessante a gente notar que essa descrição de Gênesis 1:1, um versículo tão simples, no princípio criou Deus os céus e a terra, dá para a gente tirar algumas conclusões bem
importantes do ponto de vista bíblico e teológico. A primeira dessas conclusões é que a criação foi um evento recente, mensurado em termos de milhares de anos, e não milhões ou bilhões de anos, como é falado, nós falamos isso numa aula passada. A criação também veio à existência ex nihilo, quer dizer, aquilo que é criado do nada, simplesmente através da palavra, vezes não houve um elemento. O homem já não foi criado ex nihilo, o homem foi criado a partir do pó da terra. A mulher foi criada a partir de Adão, mas a criação veio existir do nada, simplesmente através da palavra de Deus. A terceira conclusão que nós podemos tirar, a observação de Gênesis 1:1, é que a criação era especial, com a luz e o tempo sendo os primeiros atos criativos de Deus. Desde o início, a contagem dos dias, houve tarde e manhã, o primeiro dia. E a luz veio antes da criação do sol e da lua, o que é lógico. É muito interessante seguir com calma a ordem da criação. Você vai ver a lógica da existência humana e da criação de todas as coisas. Em Gênesis 1, nós temos o relato da criação em esboço. Há um esboço, isso é muito comum na escrita hebraica. Ele resume no primeiro versículo, depois vai explicar. Se você lembrar do Salmo 23, Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A partir do verso 2, ele vai descrever esse pastoreio, esse cuidado de Deus. Gênesis 1 vem falando: no princípio criou Deus os céus e a terra. A partir daí, ele vai começar a mostrar como veio à existência as coisas. Ele vai começar a mostrar alguns pormenores dessa criação, como foi criado, alguns detalhes. E esses pormenores se referem e apontam e vão levar para a criação do homem, que é o ápice da criação. É a obra-prima da criação de Deus, é o homem. Lá no verso 27 diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o texto original do hebraico é macho e fêmea. Ish e Ishá. Ish é homem, macho, e Ishá é mulher. É uma palavra feminina. Então, quando o texto diz que criou homem e mulher, pode abrir aí, bem, está muito quente. Ele já fala, no primeiro capítulo da Bíblia, a Bíblia já joga por terra toda essa teoria de sexualidade depravada, de as pessoas nascerem homossexuais. Eu nasci assim, que culpa eu tenho? É a mesma desculpa que depois nós vamos ver isso na semana que vem, quando tratar do pecado, que Adão fala: Deus, a culpa é sua, o Senhor me deu essa mulher, eu não pedi isso. A desculpa é a mesma. A Bíblia é clara: Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança para manter relacionamento com ele, para se relacionar, para manter comunhão íntima com ele. E o que nos separou foi o pecado. Tá. Isso aqui eu acho que nós já falamos, que não é de estranhar que o adversário dirija seus ataques a Gênesis. Gênesis expõe o inimigo de Deus e o enganador. E as origens. E agora eu estou aberto para perguntas, colocações de vocês. Porque na semana que vem eu quero entrar na questão do pecado. E hoje, se eu entro na questão do pecado, não dava tempo de terminar. Nós vamos tratar ainda em Gênesis o pecado, nós vamos tratar os patriarcas, e aí vamos tratar a questão das idades dos patriarcas, e vamos pincelar um pouco da Torre de Babel, chamada de Abraão, e até chegar em José.
Nós vamos, agora para frente, nós vamos correr um pouquinho. Semana que vem eu quero dar uma ênfase na questão do pecado, porque ele é extremamente importante. E através do pecado vem os juízos, né? Um dos mais famosos é o dilúvio. Perguntas? Esse silêncio. Raquel está querendo saber por que desse silêncio. Todo mundo sabe tudo, então. Se Gênesis é o livro dos começos, e a gente falou aqui que começa, inclusive, o casamento, a família, por que a gente não estuda mais Gênesis quando se vai pensar em família e casamento? Eu acho tão interessante o Gênesis, porque você vê no primeiro capítulo de Gênesis, você já vê Deus falando que Deus cria o homem, Deus cria macho e fêmea. No capítulo 2, ele já vai estabelecer o casamento, estabelecer a família, ele vai estabelecer a base de toda a sociedade de uma maneira muito rápida e muito objetiva. Uma das características que eu gosto muito é essa objetividade de Deus. Deus não fica floreando, enrolando, ele é muito objetivo. Quando tem detalhes, como a gente viu, por exemplo, no domingo à noite, sobre o tabernáculo, vamos ver mais um pouco domingo que vem, é porque aquilo é importante e indica alguma coisa. Não é simplesmente para florear. Então, Deus mostra nesse relato da criação algo que é extremamente importante. Como responder, então, essas questões da ciência com respeito a Gênesis? Terra chamando, terra chamando. E nós temos aí uma autêntica conflito. A teoria da evolução, que até hoje é uma teoria, afirma que o mundo tem bilhões de anos. A Bíblia fala de milhares de anos. A diferença é muito grande. Como que a gente concilia isso dentro da nossa fé, dentro do nosso coração? Não respondendo. Pode falar, irmã. Não, só repete a pergunta para nós, por favor. A teoria da evolução, ela fala, por exemplo, de bilhões de anos. E até hoje é só uma teoria. E fala que nós viemos de uma ameba e que fomos desenvolvendo e a lei do mais forte foi desenvolvendo até chegar ao homem. A Bíblia diz que nós fomos criados prontos. A Bíblia fala de milhares de anos e não de bilhões de anos. Como que a gente concilia essas coisas? Ou não concilia? Ou como nós tratamos isso dentro de nós, que é o que acho que é mais importante para a gente? Pastor, eu não sei como trataria, não, mas eu continuo crendo na palavra de Deus. Deus nos criou e eu creio nisso, pronto. Essa ciência, essa teoria da ciência, que é essa que só resolve por lá. Não é essa a resposta, né? Mas é assim que eu imagino. Eu falei semana passada sobre o dia, que o termo hebraico é Yom, que quer dizer dia de 24 horas. É interessante a gente pensar um pouquinho. Há uns anos atrás, você comer ovo era prejudicial para a saúde.
Comer carne vermelha é prejudicial para a saúde. Leite com manga, nem pensar. Nem pensar. As Ah, coisas têm mudado. A ciência muda constantemente. Até aquilo que é cientificamente provado, que é algo para ser cientificamente provado, ele tem que ser experimentado em laboratório, tem que ser reproduzido em laboratório. Mas a gente vê que as coisas mudaram totalmente. Por exemplo, teve uma época que se cria que o mundo, o Sol girava em torno da Terra. Hoje se sabe que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, uma das coisas que a gente pode analisar é pensar nessas coisas. A Escritura não entra em determinados detalhes porque não dizem respeito à redenção. Mas o que a Bíblia afirma é verdadeiro e não conseguiram provar o contrário até agora. Nós conseguimos provar que o homem não veio do macaco, senão o homem está virando macaco até hoje. Concorda? Você pode pegar um macaco e levar para o laboratório que ele não vai. Você pode ficar a vida inteira com ele ali que ele não vai se tornar um ser humano. Mas eles não têm como provar que nós não viemos da maneira que Deus falou. Por exemplo, a teoria do Big Bang, de uma grande explosão, ela é uma teoria muito bonita, entre aspas, mas é ridícula. Como é que uma autoexplosão vai criar um ser inteligente? Há uma teoria do design inteligente, defendido por cientistas criacionistas. Eles, se não são cristãos, eles não dizem que é Deus, mas eles têm que ter um ser inteligente que criou todas essas coisas. Como que as leis da natureza não são não mudam, são eternas, tipo a lei da gravidade, por exemplo. O ser humano descobriu essas coisas, mas elas já existiam e continuam existindo. O ser humano não consegue anular naturalmente a lei da gravidade, por exemplo. Que aí não é teoria, é lei. Se luta hoje em dia muito com a questão da ecologia, mas aquelas leis de Deus, por exemplo, que a gente vê lá no livro de Levítico, no livro para dar um tempo para a terra, de mudar a cultura, de dar um descanso. Hoje, com toda a tecnologia, nós temos terra virando deserto, porque não dá descanso. Você conversa com um agricultor mais a fundo, aqueles que são mais entendidos, eles sabem que de vez em quando eles têm que mudar a cultura, porque senão a terra não aguenta. Mas a Bíblia já trata disso há muito tempo atrás. Então, eu gosto muito de uma frase do Adalto que diz o seguinte: a Bíblia, apesar de não ser um livro de ciência, não tem esse objetivo, quando ela faz afirmações, essas afirmações são verdadeiras. O que a gente precisa entender é que o relato da criação é um relato sucinto, objetivo, mas é o que aconteceu. Deus falou, haja luz e houve luz. Haja separação entre a luz e as trevas e houve. Haja água, houve água. Deus é um Deus muito inteligente e foi fazendo essas coisas. E a Bíblia vai nos mostrando isso ao longo do relato bíblico. Mais alguma pergunta sobre esse pedaço de Gênesis? Semana que vem nós vamos entrar na queda, na questão do pecado do ser humano. Pastor? Oi. Eu também fico com a Bíblia, mas sabe o que eu já ouvi falar? Que os dinossauros existiram antes, nesses milhões de anos, milhares, né, sei lá, e eles aplicam assim, que a Terra era sem forma e vazia. Aí que o diabo foi jogado para a Terra, ela ficou sem forma e vazia, aí depois Deus criou tudo de novo. Mas eu estou só falando o que eu vi. Mas eu sou a Bíblia, né? Eu acredito na palavra de Deus. Porque a Bíblia... Isso é uma teoria chamada, irmã Marlene, da teoria da recriação.
Há alguns teólogos que defendem isso, que entre o verso 1 de Gênesis e o verso 2, teria um espaço grande de tempo, que Deus criou todas as coisas perfeitas, aí o pecado veio e bagunçou, e o termo usado aí no verso 2, de sem forma e vazia, o termo original é caos, estava no caos, e aí Deus recriou todas as coisas. Mas é uma teoria, apesar de ser aceita por alguns, muito difícil de provar biblicamente e até logicamente. Porque se o pecado vai entrar no mundo só no capítulo 3 de Gênesis, como é que ele está aqui no capítulo 1 e o plano da redenção não refez todas as coisas de novo? Deus não recriou todas as coisas. Mas há uma teoria sobre isso, mas são teorias que não têm fundamento bíblico, mas tem pastores que defendem essa posição da recriação. E aí justifica os bilhões de anos. Segundo o cientista Adalto Lourenço, possivelmente existiu sim os dinossauros. Ele acredita que talvez até tenha alguns animais bem grandes aí ainda hoje. Eu não sei dizer. Eu sei que ele é uma pessoa muito respeitada e o fato de ter existido não necessariamente existe bilhões de anos, porque isso é calculado com base no cálculo do carbono 14 e você não consegue reproduzir as condições climáticas e atmosféricas lá da época da criação para você fazer um cálculo correto. Então, você trabalha com o que acontece hoje. E hoje nós sabemos que as situações climáticas estão muito diferentes. Se você fizer usar as condições hoje e fizer o cálculo do carbono 14, dá um resultado. Se você usar as mesmas condições de 50 anos atrás, dá outro cálculo, dá outra resposta. Porque as condições climáticas mudou drasticamente. O diamante, hoje em dia se fabrica diamante. O diamante levou muitos anos para poder fazer. E hoje se cria. Exatamente. Muito rápido. Nós não precisamos ter medo Porque a Bíblia não tem erro, não é? Exatamente. É a verdade. Nós não precisamos ter medo e nem ter vergonha. Quem tinha que ter vergonha é quem inventa uma teoria dessa e não dá conta de provar. E a Bíblia, tudo ela prova, né? A Bíblia é a verdade. Obrigada, pastor. Nada. Mais alguma pergunta? Pastor, Oi. aquela teoria que fala que a Terra era junto, a Terra tudo junto e a água depois separaram. Essa também tem fundamento na Bíblia? Olha, o Adalto Lourenço defende essa teoria também. Ele entende, e aí ele justifica com alguns relatos bíblicos do dilúvio. Quando diz que as águas brotou de baixo, à medida que a água foi vindo, foi havendo essa ruptura essa movimentação das placas tectônicas que hoje você consegue mostrar isso no fundo dos oceanos e das próprias cordilheiras, que houve um achatamento dos continentes. E, de acordo com o relato de Gênesis 1, dá a entender que tinha uma única terra e o resto era água. Uma única porção seca. Então, a gente consegue compreender isso sem muita dificuldade, pensando realmente no caso do dilúvio. Porque a Bíblia, o relato bíblico é muito claro que vinha água de cima, da chuva que nunca tinha, mas vinha das nascentes, de baixo para cima. E aí pode ter havido realmente essa ruptura das placas tectônicas. Ela é bem plausível. Temos 9 minutos ainda. Mais alguma pergunta? Eu queria desafiar vocês a ler depois com calma, Gênesis capítulo 1, com calma,
prestando atenção na ordem da criação, para você ver a lógica da coisa. A primeira coisa criada foi o quê? A luz. Eu falei isso esses dias pregando na igreja. Sem luz não há vida. Não há vida marítima, não há vida de plantas, não há vida de animais. As plantas precisam da luz para fazer a fotossíntese. Então, Deus cria a luz, depois Deus cria o firmamento, as águas, e faz separação de águas. E o texto lido no verso 7 diz que tem águas acima do firmamento, acima dos céus, e água abaixo, na parte seca. Ou seja, ele cria toda essa questão, ele cria toda a atmosfera para haver vida. Eu, particularmente, não acredito muito de vida, não vejo base bíblica para falar em vida fora da Terra, vida humana fora da Terra. Porque a atmosfera e a criação da Terra e do ser humano ela é muito peculiar. Não há nenhuma margem na Bíblia para você imaginar que há vida inteligente em Marte, por exemplo. E até hoje eles tentam provar isso e não conseguem. Que a atmosfera ela é toda preparada. Se a Terra mudar 1 grau, nós morremos todos torrados. Então, assim, tudo é muito bem calculado por Deus. E eu queria te desafiar a fazer essa leitura bem calmo, bem tranquilo, prestando atenção dia a dia para você ver a lógica da coisa. O homem é criado lá no final, quando já tem toda uma estrutura de ambiente para ele viver, de atmosfera, de plantas, de animais, de comida, de tudo. Aí Deus agora cria o homem e põe ele para governar essas coisas. Quer dizer, o nosso Deus é um Deus muito inteligente. Ele vai seguindo uma ordem. Ele vai criando de acordo com a necessidade, com o plano e o projeto dele. E isso irrita as pessoas que não querem acreditar em Deus. Mas o nosso Deus é um Deus muito inteligente, muito inteligente. Eu acho esse relato aqui de Gênesis extraordinário. A maneira que Deus vai conduzindo toda a criação. Pastor, o irmão Jolival, ele falava tão interessante, quando se falava em ET, existia extraterrestre e tal, ele falava assim, não acredito não, irmão, porque lá na Bíblia Deus falou assim, ó, multiplicai e enchei a terra. Se fosse para existir outros, ele falava encher um outro lugar também, ué. Não há base bíblica para isso. Quer dizer, o que você poderia considerar um extraterrestre seria os demônios. Agora, eu não acredito que haja. Eu não vejo base bíblica e, devido a isso, eu firmo a minha fé em ter vida fora do planeta Terra. Porque eu não vejo base, nenhuma base nas Escrituras para isso. A Bíblia fala de alguns animais assim diferentes que podem ser muito bem os dinossauros. Lá em Jó fala disso. Mas, então, pode até ter existido. Mas vida fora do planeta Terra, eu não acredito. Porque foi aqui que Deus nos criou e nos colocou. E o Jardim do Éden, nós vimos semana passada, ou na retrasada, a região geográfica onde as coisas aconteceram é uma região geográfica. É ali na Mesopotâmia, entre rios. Inclusive, o rio Eufrates existe até hoje, né? Então, assim, nós fomos plantados por Deus aqui. Toda a história da redenção é a história da redenção no planeta chamado Terra. Pastor, eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se é muita lógica, mas eu já ouvi pessoas dizerem que o Jardim do Éden existe. É o que o senhor está dizendo? Lá na Mesopotâmia? Como Estou dizendo que ele existiu. Então, mas eu já ouvi pastores afirmando que ele ainda existe. Existe? Não, eu não posso dizer que a Bíblia não diz que ele foi aniquilado, mas a Bíblia não diz onde é que é. A Bíblia diz que Deus colocou quer ver o termo correto aqui? Um querubim com a espada flamejante para que não se ache o local. Então, eu não sei. Eu acho difícil existir
no mundo com tanta tecnologia que se olha tudo, a gente conseguiria ver aqui nessa terra. E aí você, para falar que ele existe, você vai ter que espiritualizar para uma região espiritual. E a Bíblia não diz que era espiritual, a Bíblia diz que era um local, era um jardim, onde não tinha praga, não tinha nada disso. Quer dizer, tinha toda a estrutura para o homem não pecar, nós vamos ver semana que vem, e o homem pecou. Particularmente, eu não acredito que exista esse local hoje, com esse oásis que existia. Porque a maldição veio para toda a terra por causa do pecado. E outra coisa, se existiu anteriormente, provavelmente foi destruído com o dilúvio. Que toda a terra foi inundada. Uhum. Ok, então vamos orar. Agradecer a Deus, está terminando. Eu estou gravando, depois eu vou mandar para vocês, que eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar hoje. Nós tivemos muito problema de internet aqui hoje, estavam com medo até de não conseguir dar aula. Ela voltou já no finalzinho. Tá? Mas a gente vai, semana que vem, nós vamos falar a partir da queda e vamos entrar aí na família de Adão e Eva. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e firme em nossa mente, em nosso coração, o relato bíblico. Nós possamos entender a tua palavra como ela é, como revelação de Deus, palavra de Deus. Nós possamos nos firmar nisso e cada dia mais nos fortalecermos em ti. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.